Leituras do livro da Bíblia. Dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, estudaremos as leituras do profeta Zacarias nos capítulos 8, capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11. Escutemos e lemos juntos neste exato momento. Zacarias 8. A bênção do Senhor para Jerusalém. A palavra do Senhor foi-me de novo dirigida nestes termos: Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Consumo-me de ardente amor por Sião. Assim fala o Senhor: Eis que volto a Sião, venho residir em Jerusalém, Jerusalém chamar-se a cidade fidelidade, e a montanha de Sião, a montanha santidade. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: ver-se-ão ainda velhos e velhas sentados nas praças de Jerusalém, tendo cada um na mão o seu bastão. As praças da cidade regorgitaram de meninos e meninas que brincarão nas suas praças. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: se isso parecer um milagre aos olhos dos sobreviventes desse povo, naqueles dias, acaso será impossível aos meus olhos? Oráculo do Senhor dos Exércitos. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: vou libertar o meu povo, tirá-lo das terras do levante e do poente, e conduzi-lo a Jerusalém, onde habitará. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: confortem-se vossas mãos, vós todos que agora ouvis os oráculos pronunciados pela boca dos profetas, e que datam da época em que foram lançados os fundamentos para a reconstrução do templo. Até o presente, não havia salário para o trabalho dos homens, nem dos animais, e não existia segurança alguma contra o inimigo para aquele que cuidava de seus afazeres. Mas agora não quero tratar os sobreviventes deste povo como nos dias de outrora, oráculo do Senhor dos Exércitos. Farei com que tudo prospere. A vinha dará a sua uva e a terra, os seus frutos. Fostes um objeto de maldição entre as nações, ó casas de Judá e de Israel. Mas vou libertar-vos, e sereis uma bênção. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: eu decidira fazer-vos mal quando vossos pais excitaram a minha cólera, diz o Senhor dos Exércitos, e não voltei atrás. Assim, resolvo agora fazer o bem a Jerusalém e à casa de Judá, não temais. Eis o que deveis fazer: falai a verdade uns aos outros. Não maquineis o mal em vossos corações contra o próximo. A palavra do Senhor dos Exércitos foi-me dirigida nestes termos: Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: o G1 do sexto mês como também os do quinto e do nono serão doravante para Judá dias de regozijo e de alegria, dias de festa. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: virão ainda muitos povos e habitantes de grandes cidades. Os habitantes de uma cidade convidarão os habitantes de outra, dizendo: vamos e roguemos ao Senhor. Busquemos o Senhor dos Exércitos, também eu irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém, e implorar a face do Senhor. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia 10 homens de todas as línguas das nações tomarão um judeu pela orla de seu manto, e dirão: queremos ir convosco, porque soubemos que Deus está convosco. Zacarias 9. Julgamento dos inimigos de Israel. Oráculo: a palavra do Senhor repousa na terra de Adraque e de Damasco, porque ao Senhor pertencem as cidades de Arã, assim como todas as tribos de Israel. E também em Amate, vizinha de Damasco, e em Tiro e Sidônia, apesar de sua sabedoria. Tiro levantou suas muralhas, amontoou prata como o pó, e ouro como a lama dos caminhos. Eis que o Senhor vai apoderar-se dela. Ele destruirá suas fortificações, o fogo a devorará. Ao saber disso, Ascalon se apavorará, Gaza ficará tremendo, e Acaron igualmente, vendo a sua esperança frustrada. Estranhos se instalarão em Azote, destruirei a soberba do Filisteu. Tirarei de sua boca o sangue que comia e dos seus dentes as carnes abomináveis e também ele será um resto para o nosso Deus,
ele viverá como uma família de Judá, Acaron será tratada como o Jebuseu. Montarei guarda junto de minha casa, para protegê-la contra as idas e vindas. A vinda do rei de Sião. Exulta de alegria, filha de Sião, solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém. Ele suprimirá os carros de guerra na terra de Efraim, e os cavalos de Jerusalém. O arco de guerra será quebrado. Ele proclamará a paz entre as nações, seu império estender-se-á de um mar ao outro, desde o rio até as extremidades da terra. Quanto a ti, por causa de tua aliança de sangue, libertarei os teus cativos da fossa sem água. Voltai, pois, para a vossa terra, vós que viveis de esperança, desde agora vos anuncio que vos indenizarei em dobro. Eis que estiro Judá como um arco, tomo Efraim como flecha, suscitarei os teus filhos, ó Sião, contra os filhos de Javã, tornar-te-ei como a espada de um valente. O aparecimento do Senhor. O Senhor vai aparecer sobre eles. O Senhor dos exércitos protegerá Israel. O Senhor seu Deus lhes assegurará a vitória. Naquele dia, o rebanho de seu povo brilhará sobre a terra como as pedras de um diadema. Que felicidade, que beleza será a sua! O trigo dará vigor aos jovens, e o vinho, saúde, às donzelas. Zacarias 10. O cuidado do Senhor por Judá. Pedi chuvas ao Senhor para o tempo das águas tardias. O Senhor faz brilhar o relâmpago, proporciona chuva para todos e ao homem a vegetação do campo. Os terafins deram falsos oráculos, os adivinhos só tiveram visões mentirosas. Minha cólera inflama-se contra os pastores, meu castigo vai cair sobre os bodes. O Senhor dos exércitos visita o seu rebanho, a casa de Judá, e a constitui seu cavalo de honra. Dela há de provir a pedra angular. Todos se portarão como valentes guerreiros, que espezinham no combate a lama dos caminhos, eles batalharão porque o Senhor está com eles. Tornarei poderosa a casa de Judá, darei a vitória à casa de José. Efraim será como um herói. Vou assobiar e reúne-los, porque os resgatei. Eu os semeei por entre os povos, mas eles de longe se recordarão de mim. Eu os reconduzirei da terra do Egito, retirá-los-ei da Assíria, e os levarei para a terra de Galaade e do Líbano, e ali não haverá lugar bastante para eles. Atravessarão o mar do Egito, e o Senhor ferirá as ondas do mar, o leito do Nilo será descoberto, a soberba da Assíria será humilhada, e o cetro do Egito será roubado. O poder de Israel crescerá, graças ao Senhor, e eles andarão no seu nome, oráculo do Senhor. Zacarias 11. Abre, ó Líbano, as tuas portas, e o fogo devore os teus cedros. As mais belas árvores foram abatidas. Gemei, carvalhos de Bazã, porque foi dizimada a floresta impenetrável. Ouve-se o pranto dos pastores porque foram arruinados os seus pastos, o seu orgulho, ouve-se o rugir dos leõezinhos, porque foram devastadas as florestas do Jordão. 2 pastores. Eis o que diz o Senhor meu Deus. Apacenta estas ovelhas destinadas ao matadouro, que são compradas e degoladas impunemente, cujos vendedores dizem, bendito seja o Senhor. Eis que estou rico, sem que nenhum pastor tenha compaixão delas. Por minha vez, não pouparei mais os habitantes desta terra, oráculo do Senhor, entregarei os homens uns aos outros e nas mãos de seu rei. Pus-me então a apacentar as ovelhas destinadas ao matadouro, as mais miseráveis do rebanho, escolhi 2 cajados, aos quais chamei respectivamente Benignidade e Liame, e comecei a apacentar o rebanho. Despedi os 3 pastores desde o primeiro mês. Eu estava cansado deles, e eles estavam desgostados de mim. Eu declarei, não quero mais saber do ofício de pastor, pereça o que perecer, morra o que morrer. Os que restarem, que se devorem uns aos outros.
Tomando então benignidade, meu cajado, quebrei-o, rompendo assim o pacto concluído com todos os povos. Ele foi quebrado naquele dia e os mercadores de animais que me observavam, perceberam que aquilo indicava um oráculo do Senhor. Eu disse-lhes, dai-me o meu salário, se o julgais bem, ou então retende-o. Eles pagaram-me apenas 30 moedas de prata pelo meu salário. O Senhor disse-me, lança esse dinheiro no tesouro, esta bela soma, na qual estimaram os teus serviços. Tomei as 30 moedas de prata e lancei-as no tesouro da casa do Senhor. Depois tomei o meu cajado liame e quebrei-o, rompendo assim o pacto de fraternidade entre Judá e Israel. O Senhor disse-me, aparelha-te agora como um mau pastor. Estou pronto a suscitar nesta terra um pastor que não terá cuidado das ovelhas que perecem, não buscará as que se desgarram, não curará a que for ferida, nem alimentará a sã. Ai do mau pastor que abandona o seu rebanho. Que a espada fira o seu braço e o seu olho direito. Que seque seu braço e seja coberto de trevas o seu olho direito. Amanhã, dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, terminaremos o livro do profeta Zacarias no capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14. E iniciaremos as leituras do profeta Malaquias nos capítulos 1. Paz e bênçãos a todos.